Fala, cara, seja muito bem-vindo aí à Amazon das aulas do teu treinamento, né? Então, nessa aula aqui eu vou continuar trabalhando com essa basezinha de dados aqui, explicando de uma forma mais direta, mais rápida e um recurso de cada vez, acho que fica mais legal aqui no treinamento. Então, nessa aula aqui eu vou usar só essa coluna aqui que tem essas atrizes, né? Então, estou marcando ela aqui, que é a coluna B, estou copiando isso. Estou dando um clique aqui no botão mais, né, para criar uma nova planilha em branco nessa pasta de trabalho. E aqui eu estou selecionando uma coluna qualquer, estou colando com Enter. Aí a basezinha, essa basezinha de dados que eu copiei daqui, eu colei nessa. Aqui eu posso trabalhar com essa coluna da minha aula e aqui vai continuar, né, com a base bagunçada para a gente usar em aulas posteriores. Então o que eu queria falar aqui é o seguinte, eu tenho o nome das atrizes aqui, certo? E tem um sobrenome delas. Que eu quero criar uma basezinha de nome, uma base de dados em que tenha o nome dessas pessoas, o nome delas. Estou dando um tab aqui, que tem o sobrenome. Né? Não quero que tenha esses dois campos na minha base de dados. Quero separar, né? Por exemplo, aqui essa primeira pessoa tem o primeiro nome dela e tem um sobrenome. Então, cara, eu teria que digitar aqui o primeiro nome e aqui digitar o segundo nome, o sobrenome, já dá muito trabalho, né? Sendo que isso aqui é uma coisa repetitiva. Toda vez que uma coisa estiver dando muito trabalho para você fazer em TI, não só no Excel, mas na informática como um todo, você estranhe, né? Se questione. Se tem uma coisa que está dando trabalho para ser feita, muito provavelmente tem uma forma de você automatizar isso com alguma ferramenta, alguma função. No caso do Excel aqui, dá para a gente automatizar alguma tarefa usando macros. Dá para automatizar usando diversos tipos de ferramenta e recursos que tem aqui já prontos em aplicação. Nesse caso aqui tem um recurso chamado preenchimento relâmpago, que ele resolve isso. E todo curso básico de Excel ensina isso aqui, né? Por exemplo, aqui ó, do lado, no momento tá passando um avião aqui. Então aqui ó, do lado dessa coluna, poderia começar, certo, a digitar esses dados de novo. Só uma parte desses dados, no caso aqui, essa primeira atriz, eu quero colocar só o sobrenome dela, que é Davis. Né? Então aqui eu poderia digitar a palavra Davis, certo? E dar um Enter, certo? O Excel ele já tem uma inteligência interna ali, que se eu colocar numa coluna igual aqui os mesmos dados e eu continuar, né, fazendo, como é que eu posso dizer? Continuando com esse padrão, ele vai entender o que eu quero e já vai dar automação para mim, com esse recurso que é chamado de... Cara, como é o nome daquele trem? É o preenchimento relâmpago, né? Que é um Ctrl E. Né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei Davis aqui, né? Aqui tem essa Rita, vou colocar um H e um. Aí já apareceu ali, tá vendo? Só digitei a palavra H, né? A letra H. Quando eu digitei H, ele já preencheu o nome completo para mim, né? Raymond. E todos os sobrenomes ali, até o strip lá embaixo. A única coisa que eu preciso fazer é dar um Enter para confirmar, certo? Tá, o nome disso aqui é preenchimento relâmpago, certo? Tem ele e tem um outro tipo de ferramenta que eu acho que eu ainda não tratei no curso, que é essa aqui, coloquei 20 aqui, puxei aqui para baixo, que é um Ctrl Q, né? Que é esse recurso aqui, tem várias formatações que a gente pode fazer, que ele se chama, cara, análise rápida, é um Ctrl Q. Em uma outra aula aí, ainda no primeiro módulo, eu vou criar uma aula só explicando esse recurso aqui, que ele é bem interessante também. Mas para essa, não, isso aqui não é o foco, né? O que eu estou falando agora é desse aqui, né? Dados, tá bem aqui ó, nessa galeria de ferramentas de dados, né? Você vem na guia dados, tem uma galeria aqui exclusiva com ferramentas para dados. Ele está aqui em cima, o nome dele é preenchimento relâmpago. Para você automatizar ele, você segura o Ctrl com a mão esquerda e aperta E com a direita. Então você vê que eu consegui pegar os sobrenomes de todas essas pessoas aqui. A informação estava junta em uma célula só. E aqui eu consegui desmembrar, certo? Vamos tentar o contrário. Vou colocar só o primeiro nome, né? No caso aqui é Viola. Estou dando um Enter. E aqui eu vou colocar Rita.
certo? Quando eu coloquei o R, já apareceu tudo, até a Mary lá embaixo, tá vendo? Então eu posso dar um Enter aqui. Aí eu consegui desmembrar uma informação da outra com base num padrãozinho que tem aqui no Excel, certo? Lembrando que todo professor de Excel ensina isso, né? Na realidade, nem precisa, mas é interessante que a gente fale. Esse recurso, ele pode ser ativado ou desabilitado. Pode ser habilitado ou desabilitado. Ele, por padrão, salvo engano, ele já vem habilitado no Excel, certo? Mas se você quiser, você pode desabilitar ele. É lá na guia opções, né? Você vem aqui ó, no backstage, arquivo, perdão. Você vem aqui em cima em arquivo, aí você vem aqui em opções do Excel, né? Clica, ele vai abrir aquela janela grande lá do Office com opções do Excel. Aí nessa janela aqui tem geral, né? Você sempre vem em avançado, que são a parada mais complicada da aplicação. E ele está aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu estava em geral, né? Vim aqui em avançado. Aí aqui nessa primeira guia aqui, ó, opções de edição, ele já está aqui, ó, preenchimento relâmpago automático. Ele, por padrão, ele vem marcado aqui. Você pode habilitar ou desabilitar esse recurso. Eu não gosto de fazer personalizações em aplicações, certo? Dificilmente eu personalizo uma aplicação. Photoshop de vez em quando eu mexo em alguma coisinha ali. Um Word eu tiro, coloco uma régua, sei lá, alguma coisa muito primária assim. Mas no geral, eu recomendo que você sempre trabalhe com o padrão da aplicação, do jeito que ela vem de fábrica, né? Quando você instala, ela vem de um jeito, é bom que você deixe daquele jeito ali. Tem uma ou duas coisas que quando uma pessoa está no nível mais avançado, ela vai optar em habilitar ou desabilitar um certo recurso, certo? Nesse caso aqui, minha recomendação é que você deixe habilitado, né? Deixe isso aqui marcado. E sempre se lembra, né? O preenchimento relâmpago, lá no curso que eu fiz com o Alex, quando é que eu habilito e desabilito ele. Vai lá na guia arquivo, abre o backstage, né? Isso aqui é o backstage. Vai lá embaixo em opções. Quando essa janela aqui abrir, você vai em avançado. Já está aqui, ó, de cara. Né? Em opções avançadas para trabalho com Excel, tem aqui a primeira guia, opções de exibição. Aí tem aqui, ó, preenchimento relâmpago automatizado. Ele está deslocado um pouquinho para a direita, né? Aí você pode desmarcar ou habilitar isso aqui, certo? E o preenchimento automático para valores de célula é um recurso que, de certa forma, ele está introjetado dentro dele, né? Ele pertence a esse recurso aqui de cima, né? Foi aquele outro que eu falei, se eu não me engano, do Ctrl Q. Então, se eu desabilito esse de cima, automaticamente o de baixo vai ser desabilitado também, certo? Sacou? Esse de cima tem que estar habilitado, o de baixo eu posso habilitar ou não, certo? Como isso aqui está um pouquinho deslocado para a direita, a gente diz que isso aqui está indentado, ele pertence ao que está em cima. Tranquilo, acredito que deu para entender. Estou dando um OK. Pronto, meu propósito com essa aula era só usar esse preenchimento relâmpago para separar o nome do sobrenome dessas pessoas, né? Então consegui os nomes aqui, certo? Agora eu vou pegar os sobrenomes. Então, vamos supor que eu fizesse aqui, ó, nessa célula. Será que ia dar certo? O nome Viola Davis está aqui, eu estou apertando várias vezes aqui para o lado direito. E eu vou colocar aqui a palavra Davis, certo? Que é a mesma palavra que está aqui. Está na mesma linha, estou dando Enter. Agora eu vou digitar o H, Raymond, né? Então, segurei o Shift, apertei o H. Você vê que ele não preenche, certo? Não dá certo. Eu tenho que fazer isso numa coluna adjacente, próxima, certo? Para que isso funcione. Então teria que fazer aqui, ó, nessa linha. Então aqui tem a coluna C, eu consegui extrair os nomes na D, e aqui na E eu posso extrair o nome ou sobrenome também. Então, qual é o sobrenome dessa pessoa? Davis. Então vou digitar aqui Davis e dou um Enter. Uma coisa que eu ainda não fiz na prática aqui foi o lance do atalho de teclado, né? Que essa ferramenta de dados aqui, perdão, você vem em dados, tem aqui ferramentas de dados. Então, a ferramenta preenchimento relâmpago, ela tem um atalho de teclado que é o Ctrl E, Ctrl letra E. Então, o que é que você vai fazer? Digitei aqui o sobrenome, né? Aqui embaixo eu vou dar um Ctrl E para ele preencher tudo, daqui até aqui, com os sobrenomes dessas pessoas, certo?
Então estou segurando o Ctrl com a mão esquerda, apertando o E com a direita. Aí ele já joga tudo para mim ali automático, certo? Esse é um comando bem interessante. Ctrl Z ele desfaz. Se eu tivesse digitado na mão, ia acontecer a mesma coisa. Ó. H maiúsculo. Aí ele não preencheu ainda. A, Y, W, O, R, T, H. Cara, ele não colocou para mim aqui, ó. Legal. Enter. Ctrl E. Aí ele preenche. Ctrl Z ele tira, no caso. Então, para ele fazer da forma que eu fiz aqui com o nome, eu teria que fazer com a coluna adjacente, né? Então, estou pegando essa coluna D aqui, ó. Primeiro eu marquei ela, né? Estou pegando ela aqui na alça de preenchimento, na alça lateral, seta quadrilateral, né? Estou pegando ela e deslocando ela aqui para o lado. E aqui, ó, no lado do nome da atriz, eu vou digitar a palavra Davis agora. Certo? Digitei Davis. E agora eu vou digitar o H de Raymond, né? Shift, segurei o H e agora foi. Certo? Só vai se for assim, na primeira opção. Né? Eu daria um Enter. Aí teria ali o sobrenome de cada uma delas. Certo? Caso contrário, estou dando um Delete aqui, né? Voltando para a octava. Marquei essa, recortei. Dei um clique aqui, colei com Enter. Ok. Eu quero colar aqui. Para finalizar, no caso aqui, né, eu não quero mais usar a coluna C, então marco ela aqui, dou um delete. Só vou utilizar essa aqui que tem o nome e o sobrenome, né? E esse nome e sobrenome aqui eu marco, recorto, tô colando aqui, né? E depois eu poderia configurar isso aqui como tabela, mas isso eu vou falar em uma outra aula, certo? Essa aula aqui, o que eu queria passar era só isso mesmo. Espero que você tenha gostado da aula. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.